Isso está em Gênesis. E nós estamos nessa dependência. E eu gostaria de convidar os irmãos para ler a palavra de Deus no livro de Juízes. O Senhor tem ministrado ao meu coração acerca de uma mulher nesta manhã. Uma mulher que, com todas as dificuldades, mesmo sendo improvável, ela conseguiu fazer a diferença no tempo em que ela vivia. E isso traz para nós muitas experiências e traz para nós também um grande aprendizado. Livro de Juízes, no capítulo 4, vou pedir para Estelinha, nossa seminarista, colocar, por favor. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo Juízes, no capítulo 4, a partir desse versículo que está ali. Porém, os filhos de Israel, todos já acharam? Vamos acompanhar Juízes, capítulo 4? Eu gosto de ler junto porque fica numa tradução só e todos compreendem bem. Vamos lá? Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sisera era o capitão do seu exército, o qual habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela, a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sisera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém, não será tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. Amados, quando eu leio esse texto, o Senhor me leva a compreender algumas coisas. Dentre elas, nesse período de Débora, Josué já havia morrido, o povo já havia tomado posse da terra. E nesse período o povo estava sendo governado por juízes. E esses juízes eram homens que Deus levantava para libertar o povo de opressão. Na verdade, quando nós começamos a ler esse texto, diz que foi logo depois do período do juiz Eude. Na verdade, foram vários juízes, e cada um julgava durante algum tempo. Teve um que julgou 80 anos. O nosso amigo, muitos deles, assim como Gideão, assim como a Débora, nós tivemos tantos outros. E esses homens, como Samuel, como Eli, eles eram juízes que Deus levantava para julgar aquela nação e ajudar aquela nação a se colocar diante de Deus. E nós lemos no primeiro versículo que o povo fez mal diante dos olhos de Deus.
e fazendo mal diante dos olhos de Deus, Deus permitia que o povo fosse oprimido. E eu trago para mim, e trago para os nossos tempos, nós não somos diferentes, não é verdade? Pratica-se o mal, afasta-se de Deus, fica longe da promessa, deixa de obedecer, então vem a opressão. E naquele tempo, eles se afastaram de Deus, e Deus dessa vez levanta uma mulher. Dessa vez Deus não levanta um homem. E essa mulher, ela é bem explicado qual eram as funções dela. Ela era profetisa, mulher de lapidote, e também se tornou juíza. E aqui diz que ela não tinha um lugar especial para julgar, ou muito reservado. Na verdade, ela julgava debaixo das palmeiras. Toda vez que o povo tinha uma dificuldade, o povo ia até a juíza e dizia: vamos lá, vamos ver o que a juíza tem a dizer, vamos ver como a juíza vai resolver essa situação. E lá estava Débora, debaixo da palmeira. E todos, quando precisavam de alguma orientação, iam até as palmeiras procurar Débora. E Deus, ele falava comigo essa manhã que nós, mulheres, como servas de Deus, precisamos tornar-nos referência. E essa referência é o que? Quando alguém precisa, você e eu precisamos ser úteis. E Deus fala muito comigo acerca disso. Deus não se agrada de inutilidade. Deus tem prazer na utilidade. Eu iniciei falando que Deus criou a mulher lá em Gênesis, dizendo que ela far-lhe-ei, disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora. E eu vejo Deus convocando as mulheres para se tornarem mulheres úteis. Mas, diaconisa, eu já sou tão útil? Será? Será que no mundo espiritual você já recebeu a posição, já tomou a posição de ser útil no reino de Deus, de ser útil na sua casa, de ser útil na sua família, de ser útil no lugar onde você habita? E a Débora, além dela julgar, além dela ser útil, ela era uma mulher profetisa. E o que me chama a atenção é que ela tinha intimidade com Deus, a ponto de Deus falar com ela. Ela recebia os comandos de Deus, o que significava que não era Débora que julgava, era o próprio Deus que a orientava, era o próprio Deus que dizia o que ela deveria e como deveria fazer. E na verdade o Espírito Santo traz para mim, para você nesta manhã, que eu e você só nos tornamos úteis a Deus quando estamos debaixo da autoridade do Todo-Poderoso, quando temos intimidade e sensibilidade para ouvi-lo e obedecê-lo. Amém, amados? E eu começo vendo Débora ali julgando, e de repente da parte de Deus vem uma mensagem e diz: chama Baraque. Eu estava lendo que Baraque precisou andar 80 quilômetros para ir ter com Débora. Ela mandou chamar e ele obedeceu. Ele foi até onde ela estava. E quando ele chega até ela diz: olha, Deus mandou você juntar 10 mil homens da tribo de Naphtali, da tribo de Zebulon. Você junta esses homens e vai para a guerra. E deu todas as especificações e disse como ganharia a guerra. E disse: você vai se ajuntar com esses homens em um ribeiro. Eu gostaria até que voltasse para mim, para que os irmãos entendessem melhor. Não sei se é no versículo 5 ou no 6, tá? Acompanhem comigo. Deu ordem dizendo: vai atrás, gente, o próximo. Aleluia. Atrairei para ti o ribeiro de Quizon, e Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com sua arma e com sua multidão, e darei na tua mão.
Na verdade, esse ribeiro, ele estava seco. E Deus mandou que eles se ajuntassem ali. Por quê, irmãos? Porque o povo de Israel havia pecado e durante 20 anos o rei de Canaã estava oprimindo Israel. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4. Foram 20 anos. E o povo estava debaixo de um julgamento, debaixo de uma opressão. Quem aqui tem menos de 20 anos? Não vale, Zé. Esse tempo todo que você tem de vida, aquele povo viveu oprimido. E Deus usa Débora, dando a ela as estratégias, chamando o nosso amigo Baraque e dizendo a ele: Deus mandou você ir. E uma coisa que eu gosto de ver em Débora, que ela era juíza, mas ela não tinha autoritarismo, porque ela diz: olha, Deus mandou você ir. Deus não disse, ela não falou: olha, você, eu vou com você. Quem disse que queria que ela fosse foi o próprio Baraque. Em momento algum ela disse: olha, eu sou a juíza e eu vou na frente e nós vamos guerrear e nós vamos vencer. Não, ela disse: chama ele. Chama ele. Ele veio e disse: olha aqui, ó, Deus mandou você juntar 10 mil homens. E ele fala algo interessante. Ele diz assim: se você for, eu irei. Eu também gosto desse homem, porque ele não é soberbo. Sabe, eu gosto de ver a simplicidade dele. Alguns atribuem a covardia. Eu não chamo de covardia. Eu chamo de um homem que entendia o valor que Deus havia dado a Débora como juiz. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas têm um sentido, uma mania de julgar tudo no lado pejorativo. Mas na verdade, naquele caso ali, Deus queria dar honra, Deus queria honrar uma mulher. E Deus usa Débora e diz assim: tá bom, eu vou com você, mas você fica sabendo que não é por você que Deus vai dar vitória a Israel. Vai ser por meio da mão de uma mulher. Mas eu gosto também que daqui a pouco você vai descobrir que não é pela mão da Débora que o povo ganha a batalha. Cumpriu-se a promessa que Deus usou a boca de Débora para dizer: através de uma mulher. Vamos continuar? Aí nós observamos, minha filha, deixa esse texto aí que a diaconisa não enxerga direito, meu secretário não está bom, e eu preciso desse texto. E no próximo versículo, por favor, então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E acontece algo interessante, ele convoca o povo e o povo vai. O povo vai e eles vão guerrear. Só que nós lemos logo nos primeiros versículos, gostaria que a Estela voltasse, nos primeiros versículos diz que o rei de Canaã, mais propriamente o comandante Sisera, eles tinham algo que aquele povo que estava para lutar contra eles, para sair daquele poderio, sair daquela opressão, não tinha. Eles tinham carros de ferro, e eram muitos. E o povo lutava com espada. Não tinha muita coisa não, gente. Não tinha muita coisa não. E olha, irmãos, eu preciso abrir um parêntese aqui. Sabe, Deus, Ele faz sempre assim, do improvável, do que não dá, do que não tem, do que não parece importante, do que ninguém dá valor, nada cheio. Ele pega, é aí, é desse jeito, porque Ele sempre quer dizer que a glória é minha, a honra é minha, o poder é meu, tudo é meu, é eu que faço, você é meu instrumento. E eu fecho esse parêntese porque eles vão até ali e eles chegam no próximo versículo, aliás, não sei se é o 2 ou o 3, e diz assim, que eles tinham carros de ferro e eles estavam indo somente com a espada. 10 mil homens. Mas vocês se lembram que eu disse, nós lemos, que
quando Deus mandou Débora chamar Baraque, Deus deu a estratégia da guerra. Você sabia que Deus sempre vai te dar a estratégia da guerra? O problema é que nem sempre somos sensíveis à voz do Espírito Santo para entender como ganharmos a batalha. Às vezes nós damos muita volta no deserto. Essa manhã o Senhor falava muito isso comigo. Olha que as estratégias vêm, porém você está tão atordoado, você está ouvindo tantas vozes, você ouve tantas coisas que não consegue parar para ouvir a voz que serve, a voz de comando, a sua voz que você tem que obedecer, que é a voz de Deus. Então perde-se tempo. E Deus dá a estratégia para eles, manda que eles vá guerrear ali, lá nesse ribeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque no versículo 4, nós vemos Deus, no capítulo 4 de Juízes, nós vemos Deus chamando, usando Débora, chamando Baraque, aquele povo indo para a batalha, explicando a situação. Mas eu gosto do versículo 5. E no versículo 5, no capítulo 5, é poética, uma poesia. É quando ela adora, é quando ela canta, é quando ela exalta, é quando ela diz: Deus deu vitória. E você vai entender por quê. Porque eles vão para a guerra. E chegando na guerra, acontece algo diferente. O rei, o comandante Sisera, leva os seus carros de ferro. E lá naquele rio seco, eles estão guerreando. Mas de repente vem chuva. De repente vem chuva. De onde não se espera, chove. E aquele lugar, antes seco, se torna um lamaçal. E os carros de ferro começam a se atolar ali. E os carros de ferro, que tinha tanto poder, os carros de ferro, que tinha poder de destruir os homens, o carro de ferro, que eles com espada não tinham poder, eles atolam, eles não conseguem mais ir até. Então o comandante, sabe o que o comandante faz? O comandante Sisera, ele foge. Estão todos na guerra. Estão todos na guerra. E Baraque está olhando de cima e diz: olha, fugiram. Ele fugiu, nós somos 10.000. E ele vai lá e guerreia. E vence a guerra. Mas está resolvido aí? Não. O nosso comandante Sisera foge. E se você continuar lendo, você vai ver que um homem chamado Éber montou a tenda dele numa região porque ele queria ficar neutro. Ele não queria guerrear nem contra Israel, nem a favor de Israel. Ele era daqueles que de vez em quando ficam insatisfeitos com tudo. Você conhece? E disse assim: eu vou largar, eu vou ficar aqui no meu cantinho para ninguém me perturbar. Sabia? E ele e a mulher dele. Só que a mulher dele, chamada Jael, ela tinha um parentesco com Moisés. Ela era descendente da sogra de Moisés. E ela não era assim uma mulher meio bobona, não. Ela era uma mulher esperta. Ela era uma mulher que estava atenta. Tem mulher atenta aqui? E quando Sisera foge, ele se aproveita de uma ordem antiga, que quando uma mulher estivesse sozinha na tenda, ninguém podia entrar na tenda. E ele, quando passa, ele vê a tenda e vê a Jael sozinha na tenda. E ele entra na tenda dela. Ele pede água, ela dá leite. E ele diz: eu vou ficar aqui dentro da sua tenda, você fica aí na porta. Se alguém passar e perguntar se viu alguém, você diz que não viu. E Jael obedece. Ele, muito cansado, fugindo do exército, deita
e se esconde na tenda de Jael. Mas, diferentemente de hoje, a nossa apóstola falou agora há pouco, que os homens fazem os trabalhos difíceis. Naquele tempo, eram as mulheres que montavam e desmontavam as tendas. E a Jael, ela era especialista no martelo e nas estacas que prendiam a tenda. Eles eram nômades. Eles viviam montando e desmontando a casa onde eles iam. E ele vai deitar, vai se esconder na tenda da Jael. Ô, mulher brava aquela. Ô, mulher valente aquela. Não sabia ele que ele estava esperando por ele. Ele se aproveitou. Ninguém vai entrar na tenda de uma mulher sozinha. É uma lei. É algo assim que já é certo. Não pode entrar na tenda da mulher sozinha. Então aqui eu vou me esconder. Aqui eu vou ficar bem. Mas eu disse a vocês que a nossa amiga Jael, ela era montadora e desmontadora da tenda. E ela tinha uma ferramenta poderosa que ela sabia utilizar. Olha Deus falando comigo aqui agora. Qual a ferramenta que Ele te deu que você precisa utilizar? E ela sabia que aquele homem estava fugindo. Ela sabia que aquele homem não era alguém bom. Ela sabia que aquele homem era o comandante que estava oprimindo Israel por 20 anos. E ela, valente, deixou ele dormir. Pegou a estaca. Eu não consigo nem imaginar. Eu tentei imaginar e eu fiquei achando que negócio forte é esse. Ele deitadinho de lado. Deitando já cansado. De lado, ó, a cabecinha deitada assim de lado. Ela pega a tenda, ela pega a estaca, ela pega o martelo. Ela vem aqui, ó, na tenda. Daqui, ela bateu aqui, saiu aqui e pregou ele no chão. Matou aquele homem. Aí vocês se lembram que eu disse que Débora havia profetizado: eu vou com você, mas a batalha será ganha pela mão de uma mulher. Quando eu observo essas situações, quando eu vejo um Deus que trabalha nas improbabilidades, naquilo que não é provado, naquilo que ninguém dá valor, ninguém nem conhecia Jael, ninguém nem sabia de onde ela era, mas Deus fez questão de usar o escritor para botar o nome dela ali. Sabe o que Deus fala comigo? Às vezes você olha lá dentro da sua casa, você se olha, você se vê, falta tanta coisa, são tantas necessidades, as pessoas não te valorizam, as pessoas não te honram, mas na hora certa Deus pega você e te usa para fazer o que Ele quer fazer. E Ele vai te levantar, mulher, independente se concordam ou não, independente se estão aprovando ou não, a vontade dEle é que será feita, aleluia. Quando eu vejo no nosso mundo as mulheres com o movimento feminista, tantas se levantaram. Esse movimento feminista, meu pai, é uma coisa tão maligna, onde as mulheres, achando que são donas do próprio corpo, têm direito de matar o próprio filho. Quando essas mulheres queimaram os sutiãs, quando essas mulheres se acharam tão poderosas, eu quero direito disso, eu quero direito daquilo, e muita coisa que a mulher sofre hoje é por causa desse movimento feminista, porque a mulher começou a fazer coisa que não era para ela fazer, então está sobrecarregada, está sofrendo com os pesos. Mas Deus, Ele vem trazer para mim e para você, mulher, que o nosso papel, eu gosto desse papel, porque ele é um pouco parecido com o do Espírito Santo. O Espírito Santo consola, a mulher consola. Levanta
mulher levanta. Mulher tem algo de gracioso. Mulher tem algo de precioso que é inerente à mulher, foi criado com ela. Irmãs, Satanás, tudo que ele quer é nos desvalorizar. Mas o Espírito Santo, ele nessa manhã vem dizendo para mim e para você: você tem tanto valor. E se você soubesse o valor que você tem, onde Deus quer te levar, o que ele quer fazer através de você, você não ficava de cabeça baixa, você não se detinha, mas você se levantava e dizia: eis aqui, Senhor. Quando eu pego a palavra, eu começo a observar tantas mulheres que Deus usou poderosamente, tantas mulheres que no meio das suas dificuldades, no meio das suas debilidades, Deus levantou. Conta-se tantas vezes sobre Esther, a rainha Esther, mas ela era órfã, ela era pobrezinha, estava ali de outro país, e Deus pegou ela improvável. Deus vai pegar você, mulher. Eu amo a nossa igreja, sabe, irmãos? E as pessoas que olham para mim dizem: essa irmã é meio doidinha. Mas eu vou dizer: tudo bem, eu sou doidinha mesmo por Jesus, sabe? Porque nossa igreja é uma igreja que valoriza muito a mulher. Aqui mulher só não cresce se não quiser. Deus tem nos dado um apóstolo com uma mentalidade tão abençoada. E temos um apóstolo que tem uma visão de crescimento também para as mulheres. Então, mulher da Catedral Bíblica da Fé, se posicione. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus arrancar os carrapichos, as sujeiras, as imundícies. E vamos nos tornar mulheres úteis para o reino de Deus. Vamos nos tornar profetisas, juízas. Vamos nos tornar mulheres que Deus tem algo maior para nós. Eu não sei como você se encontra nesta manhã. Eu não sei como você chegou aqui. Mas quando eu vejo Débora, que o nome significa abelha, eu fico maravilhada. Eu acho interessante que a Débora era abelha. A abelha é trabalhadora. A abelha traz mel, produz mel. Mas naquele momento lá na guerra, a Débora virou vespa. Ela não pegou na espada não. Quem pegou na espada foi Baraque, foram os homens. Mas ela estava lá, ó. Não é assim que você e eu fazemos? O marido trabalha e você guerreia, você ora. Tem alguma mulher aqui que não ora? Eu me lembro muito do livro de Isaías, Deus falando: ei, mulher, você que está despreocupada, levanta. Aqui no capítulo 5, tem um versículo que diz: desperta, Débora, desperta, Débora, desperta, Débora. E Deus está falando para mim e para você: ei, Débora, tem Débora aqui hoje? Tem Débora nessa igreja? Desperta, desperta. Está oprimindo há quanto tempo? Quanto tempo que Satanás está oprimindo a tua casa, a tua família, a tua vida? E você está aí dormindo, chega a estar babando. Desperta. Deus quer usar você como Débora. Deus quer usar você como a nossa amiga Jael. Deus quer nos usar de maneira esplêndida. E olha, eu quero deixar bem claro para você que não é você, não é eu, não somos nós, é Ele. A glória é dele, o poder é dele, aqui tudo é dele, aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé, porque a minha hora já acabou. Agora que eu olhei para o relógio, perdoe. Mas eu quero fazer algo diferente nessa manhã, porque somos mulheres. E eu quero convidar as mulheres que estão aqui a vir à frente, com a permissão dos meus apóstolos. Quero convidar as mulheres que venham à frente. Todas venham à frente. Nós precisamos de unção, nós precisamos de ousadia.
Vou convidar a apóstola para estar orando por todas as mulheres. E eu quero te pedir que você venha à frente com quebrantamento. Não fique aí atrás, venham todas. Todas sejam obedientes. Débora era obediente, por isso ela teve vitória. Mulher que não obedece não tem vitória. Mulher que obedece tem vitória. Então corra e vem para frente, porque essa manhã Deus vai liberar algo muito especial no mundo espiritual para a tua vida e para a minha vida. Deus separou amanhã desse dia. Aleluia. Glória a Deus. Fala para sua irmã assim: obrigada por você manter a sua feminilidade. Você é uma menina. Glória a Deus, irmãos. Nós somos meninas do Senhor. Quando a diaconisa Raquel pregava sobre Débora, na tribo